Ministração da Palavra de Deus, Carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, Epístola de Tiago, capítulo 1, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Epístola de Tiago, no seu capítulo 1, vamos estar lendo aqui alguns versos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Verso 12, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Palavra de Deus, aqui eu quero falar hoje sobre provações, sobre perseguições, tentações, amadurecimento na fé, porque nós temos que entender, irmãos, que o caminho de Deus é um caminho muitas vezes estreito, que nós passamos por provas, lutas, privações, provações, mas o apóstolo Tiago, a palavra de Deus nos instrui que nós tenhamos grande alegria quando caímos em várias tentações, em várias provas, em várias provações, em algumas perseguições e aflições desse presente século. Eu creio que aqui o apóstolo estava falando porque ele começa endereçando a sua carta aqui às 12 tribos que estavam dispersas. Eu creio que foi num tempo de grande perseguição à igreja de Cristo. Então essas várias tentações, provações, provas se referem quando nós estamos fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado, o ministério que Deus conferiu a cada um de nós, seguidores do Messias, cristãos, que proclamamos o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de Deus, para a salvação de todos aqueles que nele creem. E muitas vezes então nós vamos ser afligidos, perseguidos, caluniados por causa do Evangelho. Por isso que ele fala, meus irmãos, acerca das provas e tentações, tenha grande alegria. Não é que nós vamos ter alegria por passar dificuldades, não é isso, mas aqui ele está falando acerca da dispersão. A igreja havia sido dispersa por causa da perseguição, e então ele tentando encorajar, ou os encorajando, encorajando aquela igreja, aquele povo, tem alegria por cair nessas provações, por essas várias provas, por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus. Palavra semelhante Jesus nos fala no seu Sermão da Montanha, no seu capítulo 5, versículos 11 e 12, Jesus fala assim: bem-aventurados, felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então entenda uma coisa: alegre-se quando você estiver sendo perseguido por causa do Evangelho, quando você estiver sendo provado ou privado, passando por várias provas por causa do Evangelho. Seu coração tem que se encher de alegria, porque é grande a recompensa tua. E saiba que o nosso Deus, aquele que é sustentador das nossas vidas, aquele que é bispo das nossas almas, aquele que nos guia, nos direciona, ele vai nos dar o escape. E o apóstolo Tiago, ele ainda fala assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da nossa fé produz o que? A perseverança. Porque nós sabemos que Jesus, ele fala num dos seus sermões escatológicos, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantas pessoas
por conta da prova da sua fé, nas suas provações, nas suas dificuldades por causa do Evangelho e por causa do amor a Cristo Jesus, acabam sucumbindo, acabam desanimando, acabam deixando o caminho. Mas eu e você precisamos entender hoje que nós precisamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, que também passou por várias provações, mas ele estava feliz, ele estava alegre, porque ele sabia que o propósito das suas aflições era a minha e a tua salvação, e que nós possamos então nos espelhar nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, e saber que as provas da nossa fé, as nossas várias provas pelas quais nós passamos por causa do Evangelho, também vai levar outras pessoas a conhecê-lo, outras pessoas a amá-lo. Eu vejo na Bíblia um homem que foi provado, mas foi aprovado, Abraão. Quando Deus pediu a Abraão seu filho, Abraão não hesitou, Abraão obedeceu, Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão foi provado e posteriormente aprovado, porque Deus proveu o cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. Para quem conhece a história de Abraão, e hoje Deus proveu um cordeiro que já se sacrificou no meu e no teu lugar, que é Cristo Jesus. Então sim, vale a pena prosseguir, porque como eu disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quando Abraão foi provado, nosso pai na fé, ele não enfraqueceu na sua fé e ele não duvidou nas promessas que Deus lhes havia feito, que Deus lhe havia feito. Eu quero falar algo para você hoje, que de repente está passando por provações por causa do Evangelho, perseguições por causa do Evangelho, as pessoas se afastaram de você, as pessoas não entendem a sua conversão, as pessoas não entendem o seu fervor espiritual. Quero falar algo para você: não enfraqueça na sua fé, não duvide que aquele que prometeu é fiel para cumprir na tua vida. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te ajuda, e você e eu temos uma promessa: Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará, Ele caminha conosco porque Ele é o caminho, Ele está ao nosso lado porque Ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador, que vai com vocês, vai levá-los à verdade, vai instruí-los na verdade, vai instruí-los no caminho, vai glorificar o meu nome. O Espírito Santo caminha conosco, aleluias. E isso vai produzir paciência. As provas pelas quais você vai passar na sua jornada vai produzir em você paciência, vai produzir em você perseverança. Mas você pode levantar os seus braços hoje e glorificar em 1 Coríntios 15, 57, 58 e dizer assim: graças a Deus que me dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus que me dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, abundantes na obra, na seara, na colheita do Senhor, porque é grande o vosso galardão no céu. Hoje eu disse lá do Salmo 3, verso 4, que Deus é aquele que ouve as nossas orações. E uma frase para você guardar o seu coração: Deus está apenas uma oração de distância. Está passando pela prova, pela luta, pelas tribulações por causa do Senhor. Ei, Deus está apenas uma oração de distância, não se esqueça disso. E o versículo 4, o apóstolo Tiago nos diz: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Para que sejais o que? Perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus está trazendo para você e para mim, através das nossas provações, das nossas aflições, maturidade espiritual. É aí que eu entendo que eu dependo mais de Deus do que as minhas próprias forças. É aí que eu entendo que eu dependo de Deus mais do que a mim mesmo. Por isso que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem a minha presença, sem a minha palavra, sem o meu poder. O que Deus está fazendo na tua vida é te amadurecendo espiritualmente, para que você possa persistir, para que você possa prosseguir na sua caminhada com Ele. E essa paciência, essa perseverança, sem faltar em alguma coisa, nos tornando homens perfeitos e completos,
vai nos trazer também sabedoria que vem do alto, para que nós possamos enxergar a nossa vida, a perspectiva da nossa vida, o propósito da nossa vida, o caminho pelo qual nós temos que trilhar pela perspectiva de Deus. E no verso 5, Tiago fala: então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, o homem de coração duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. Então eu preciso pedir para Deus sabedoria, um coração sábio para entender o tempo da minha vida, o tempo que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, para onde eu estou indo, qual é o propósito da minha vida. Então faça isso hoje. Deus está a apenas uma oração de distância. Peça com fé, crendo: Senhor, me dê sabedoria, me dê um coração sábio para que eu possa contar os meus dias, para que eu possa entender a efemeridade da vida, quão passageira é a minha vida e quão pressa Deus tem em cumprir os planos e os projetos que Ele mesmo quer para a minha vida. A vontade de Deus para as nossas vidas, o plano de Deus para as nossas vidas. Confia nele. Você está sendo provado, é para amadurecimento. Você está sendo provado, você está sendo provada, é para crescimento. Você está sendo provado, é para maturidade espiritual, é para depender mais de Deus, é para pedir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Busca o Senhor, vença, porque o verso 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Existe uma promessa para você, existe uma promessa para mim: aqueles que amam a Cristo Jesus, aqueles que amam porque o conhecem, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Aqueles que o amam porque foram tocados por ele. Aqueles que o amam porque tiveram um encontro pessoal com ele, Cristo Jesus. Feliz é você que está sofrendo a provação, a tentação. Tenha alegria, porque quando você for provado e aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero que a alegria do Espírito Santo tome conta do teu interior. A paz que excede todo entendimento invada o teu interior. E que o Senhor possa prover o necessário para você hoje. Em nome de Jesus. Senhor, estenda as tuas mãos sobre todos esses que oram comigo nesse momento, Senhor. Pessoas que estão aflitas, oprimidas, deprimidas, algumas enfermas. A provação é a enfermidade, a provação é a dificuldade financeira, a provação é a perseguição por causa de Jesus. Senhor, ajuda essas pessoas nas suas necessidades. Estende as tuas mãos hoje, Senhor, segundo a necessidade de cada um. E faz um grande milagre que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.